Mas, enfim, vamos continuar aqui com o vídeo, vamos trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com esse Fala Gigante. E já que estamos falando sobre destaques do Vasco da Gama, o Ryan é hoje, ao meu ver, o grande destaque desse elenco cruzmaltino, mas o Vasco vive um momento tão bom que outros jogadores também vêm conseguindo ter certo brilho, certo destaque de fato no nosso Vascão. E para mim, dois desses jogadores hoje compõem a dupla defensiva, que é o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Surreal como o Vasco achou uma dupla de zaga. Depois de algumas semanas, o Vasco voltou a entrar em campo, vencer um jogo sem sofrer gols. A última vez que isso havia acontecido foi lá contra o Santos, no Morumbi, há não sei quanto tempo atrás, acho que há mais de um mês. E ontem, com Carlos Cuesta e Robert Renan formando a dupla defensiva, o Vasco voltou a vencer uma partida sem sofrer gols. Não apenas vencer, como voltou a fechar um jogo sem sofrer gols. Robert Renan, para você ter noção, nos seus 4 jogos que tem pelo Vasco, não sofreu ainda nenhum drible. Além disso, ele tem um aproveitamento de 73,3% nos duelos, ou seja, ele costuma vencer 73% dos duelos que disputa. E o Carlos Cuesta é um jogador que está batendo também recordes atrás de recordes, quebrando tabus atrás de tabus. Carlos Cuesta é o primeiro zagueiro do Vasco a ter uma partida no Campeonato Brasileiro com pelo menos 4 desarmes e 4 interceptações desde o Campeonato Brasileiro de 2020. Ou seja, há 5 anos que um zagueiro não tem uma atuação tão boa vestindo a camisa do Vasco como Carlos Cuesta. O último jogador que havia tido uma partida tão interessante no sistema defensivo foi o Marcelo Alves. Lembra dele? Marcelo Alves foi contratado do Madureira após se destacar no Campeonato Carioca. Então, amigo vascaíno, Marcelo Alves teve uma atuação boa assim contra o Sport. Logo no início daquele Brasileiro de 20 que o Vasco chegou até a pegar a liderança e logo em seguida, infelizmente, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Alves começou até muito bem a sua passagem pelo Vasco. Entretanto, ontem o colombiano teve uma atuação tão boa quanto a do zagueiro. Lembrando que além de ter um desempenho defensivo bizarramente bom ontem contra o Cruzeiro, ele no primeiro jogo dele chegou a marcar um gol contra o Ceará em São Januário e no segundo jogo contra o Flamengo no final de semana passado deu uma assistência para o gol do Ryan. Então assim, não, aliás, ele não deu uma assistência para o gol do Ryan não, minto. Ele deu uma assistência, eu não vou lembrar para qual gol ele deu assistência, mas eu sei que ele deu uma assistência. Não foi ontem contra o Cruzeiro, não foi contra o Flamengo, acho que foi contra o Ceará, ele marcou um gol e deu uma assistência, foi isso? Deixa aí nos comentários se você... Contra o Bahia, pô. Contra o Bahia, o Carlos Cuesta deu uma assistência. Então assim, tá jogando muita bola. O Vasco achou uma dupla defensiva muito boa. É um Vasco que tá encaixando um grupo muito legal e um torcedor que tá vendo um futuro brilhante pela frente. E é claro, o Diniz também rasgou elogios. Tanto a janela de transferências feita pelo Vasco da Gama, que trouxe Robert Renan e Carlos Cuesta, como também ao próprio Robert Renan. Zagueiro, como o Diniz confirmou, vascaíno e que pode sim sonhar também com a seleção brasileira. Então, o Cuesta e o Robert, eu acho que isso vale a pena a gente aproveitar a tua pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela. Quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo. Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores. Eu acho que a gente foi um esforço contínuo, de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, a Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo, e foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto, e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses dois, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações elas foram muito bem feitas e com muito cuidado e um trabalho conjunto de muita gente. O Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos.
talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta, super jovem, por conta de uma falha, num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma assistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira. E eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção. Ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial. Para ficar só... amigo, quem diria, né? Que o Lucas viria aqui para ficar falando que o Vasco é um clube que tem potencial de vários jogadores vestirem a camisa da seleção. Outra fase, né? Parece que aquela urucubaca foi embora. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários.